Descoberto quem está por trás do ministro Alexandre de Moraes e está controlando tudo em Brasília, o STF, o Congresso Nacional e até o governo. Não é Davi Alcolumbre e também não é o Hugo Mota e muito menos o Lula. Vocês vão ficar de queixo caído, pessoal. Tem alguém que é mais forte do que o Moraes, que está ditando as regras e é por isso que as coisas não acontecem em Brasília. Nós vamos desvendar tudo isso aqui agora, porque agora nós temos provas e a casa caiu, pessoal. E ele vai cair junto com o ditador da toga, porque agora foi revelado tudo isso. Nós vamos mostrar isso aqui agora. E ainda você vai ver aqui neste vídeo o plano do PT para bater de frente com Donald Trump. O Lula vai dar o all-in, ou seja, ele vai botar tudo em jogo. Você vai ver isso agora. Dá um like nesse vídeo. Veja a matéria aí com o deputado Gustavo Gaia, que vai trazer essa revelação bombástica e logo em seguida o plano do PT. Confira. Eu vou te contar agora uma coisa de bastidor que você precisa saber. O mundo precisa saber quem realmente está protegendo e está segurando Alexandre de Moraes. A gente está percebendo o cerco se fechando. É inegável isso. O julgamento do Bolsonaro se transformou na maior aberração jurídica que o Brasil já viu. Eu acho muito... É um absurdo que eles queiram condenar um grupo de pessoas num julgamento tão mal feito, tão teatral, com tantas irregularidades e até crimes cometidos durante o processo legal por parte do Ministério Público e do Alexandre de Moraes e da Polícia Federal. Felipe Martins, no caso dele nos Estados Unidos, com provas que foram forjadas para mantê-lo na prisão, também vai vir para cima do Alexandre de Moraes. Aí tem a Magnitsky em cima do Moraes e em breve virá para cima da esposa dele. Algo muito parecido com o que ele fez com dezenas de pessoas no Brasil, onde ele foi atrás do pai, do filho, no caso do Cid, né, Mauro Cid, que ele ameaçou o pai, a esposa e a filha do Mauro Cid, para que o Mauro Cid contasse exatamente o que ele queria. O Eduardo Tagliaferro, que está agora na Itália, com gigabytes de provas de como que o Moraes agiu para interferir durante as eleições de 2022. Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, indo para cima do Alexandre de Moraes. O Brasil indo para as ruas contra Alexandre de Moraes. 5 ministros do STF já abandonaram por completo as mãos do cara, não querem mais ser vistos como associado ou apoiando as decisões dele. Já são 5. Aí nós temos o Alcolumbre, que está agora sob pressão de 41 senadores que colocaram seus nomes pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes. E o Alcolumbre está dizendo que vai analisar com cautela. Agora, eu vou te explicar o porquê que o Alcolumbre está falando isso. Tá? No questão do Hugo Mota, Alexandre de Moraes, né, tá ameaçando o pai do Hugo Mota. Teve até uma matéria que saiu agora, que ele ligou para o Hugo Mota, um ministro do STF ligou para o Hugo Mota para fazer essa ameaça. Mas o cerco está fechando. Está cada vez mais impossível. A gente está numa sensação de que é inevitável a queda do Moraes. A pergunta é, com tudo isso que eu acabei de mencionar, por que o Moraes ainda não caiu? Agora você vai saber que tem uma pessoa que está comprando a briga, está sustentando a todo custo o Moraes ainda. É a pessoa responsável por ter criado Alexandre de Moraes. Quando se decidiu lá atrás que o STF precisava frear o bolsonarismo, prender Bolsonaro, impedir que Bolsonaro fosse o presidente, a pessoa que teve essa ideia, que orquestrou todo esse plano, se chama Gilmar Mendes. Gilmar Mendes disse para o Moraes, aproveitando da vaidade, do egocentrismo do Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes viu que o Alexandre de Moraes seria um alvo muito fácil. Se você assistiu o Advogado do Diabo, você vai entender o que eu estou falando. O Gilmar Mendes viu que o Alexandre de Moraes, nessa sua sede de vaidade, né, nessa sua megalomania, era um alvo fácil para manipular. De qual sentido? Vai lá, Alexandre. Vai lá, você toma as decisões impopulares contra o Bolsonaro, contra o bolsonarismo, você censura todo mundo, que a gente aqui vai servir de apoio por trás, eu boto os outros ministros do STF para votar junto com você. Vai lá que eu te dou apoio. Quem manda no STF é Gilmar Mendes, que hoje é o decano da casa. Então, quem orquestrou tudo, aproveitou da vaidade do Moraes, jogou ele na fogueira, dizendo que daria apoio por trás, foi Gilmar Mendes. Então, quando o cerco se fecha em cima do Alexandre de Moraes, duas coisas acontecem. Gilmar Mendes, de certa forma, se sente responsável, porque foi ele que convenceu Moraes a se transformar nesse ser rejeitado internacionalmente e agora sancionado
com a Lei Magnitsky e em breve com a esposa sancionada. Então ele pensa assim, pô, foi eu que joguei o cara lá, eu não posso largar ele agora. Mas tem um outro fator. Gilmar Mendes sabe que se Moraes cai, Moraes leva Gilmar Mendes junto. Moraes pode muito bem virar e falar assim, olha, quem começou tudo isso, quem teve a ideia, quem soltou essa porra toda para acontecer e falou que ia me apoiar, eu só fiz isso porque ele disse que ia me apoiar. E aí complica a vida do Gilmar. Gilmar agora está numa situação muito complicada. Na Europa já estão começando as investigações, já tem deputados do Parlamento Europeu, 16, pedindo sanções também, investigação. O Gilmar Mendes, o patrimônio dele, a maior parte do patrimônio dele é fora do Brasil, ele passa mais tempo em Portugal do que no Brasil. Gilmar Mendes está numa situação complicada. Ele vai dar entrevistas dizendo que vai apoiar. Você viu que ele é o mais fervoroso, repare. Ele é o mais fervoroso em se postar como grande apoiador e muleta do Alexandre de Moraes. Não é porque ele ama o Alexandre de Moraes, é porque ele sabe que o dele também está na reta e, de certa forma, ele tem um senso de responsabilidade por ter convencido o Moraes a ser essa pessoa à ponta da lança. Só que agora pode vir para ele Magnitsky, pode vir para ele investigações seríssimas em Portugal, o partido chega na Europa, no Parlamento Europeu, com deputados, a situação dele vai complicar muito. Enquanto ele vai para a imprensa falar que ele está forte e vai apoiar, e aqui eu quero te falar um detalhe, o Gilmar Mendes já mandou emissários e pessoas próximas a ele tentando articular uma negociação que não fique tão ruim para ele. Gilmar Mendes já está começando a pensar em entregar Moraes, mas de uma forma que Moraes não possa prejudicá-lo. Eu converso com muita gente, dentro e fora do Brasil. Gilmar Mendes está muito preocupado e está chegando já num ponto onde, para se salvar e salvar todo o seu patrimônio, ele vai ser obrigado também não só a soltar a mão do Alexandre de Moraes, mas o primeiro a empurrar Moraes para dentro da fogueira. O Moraes está lá acreditando que Gilmar Mendes está defendendo os interesses dele e vai apoiar ele até o fim. Não é bem assim, Moraes. Se você é uma pessoa que tem escutas aí, se você tem informantes, você deve saber que Gilmar Mendes já está mandando algumas pessoas, mais de uma vez, para os Estados Unidos, para tentar resolver a situação. Embora em reuniões aqui com deputados e senadores do PL, ele cante de galo e diga que não, que vai até o fim. Essa conversa não é a mesma lá fora. Então, o principal responsável hoje é Gilmar Mendes. So now I send a message to the United States. The main responsible for protecting, for helping the Moraes is the Justice Gilmar Mendes. He's the one who is giving his life to protect a human rights violator called de Moraes. So if you want to really get into the core of the situation, I think you should take a look into it. É isso que eu queria dizer, que esse recado chegue a todo mundo e vai acabar. A certeza que nós temos é que eles avançaram longe demais e isso vai acabar. Agora, pode acabar mal para todos, pode acabar mal para um. Estamos ao vivo, eu espero que essa transmissão aí possa ser compartilhada, porque é algo muito sério que eu tenho a dizer para vocês. Eu vou deixar essa transmissão salva e vocês precisam, por tudo que é mais sagrado, levar isso para todos os lugares. A transmissão nem irá demorar, tá? Normalmente eu demoro respondendo o pessoal que envia selo, né? Mas dessa vez eu não vou não. Acontece o seguinte, o PT está disposto a ir para o all-in e com tudo na guerra com os Estados Unidos para usar esse enfrentamento com os Estados Unidos como desculpa para venezualizar o Brasil de vez, ou seja, tentar fazer com que o Brasil vire uma Venezuela. Eu tenho comigo que o PT irá falhar nessa missão, mas o PT tem chances de conseguir fazer isso. Tá? Por que o PT tem chances de fazer isso? Inclusive, quem enviar selo eu não vou conseguir ler, tá? Porque eu quero estar bem focado. Eu posso até ficar olhando para o lado aqui, eu até botar o celular aqui no painel, mas eu não vou conseguir olhar os comentários, porque eu preciso focar no raciocínio para que a mensagem fique bem direta. O PT não é o PT, tá? O Partido dos Trabalhadores
ele, na verdade, foi um experimento que deu certo de uma transformação da atividade dos partidos comunistas que já existiram no Brasil. Como o Partido Comunista ele era um partido unificado até a morte do Stalin, e até, bem dizer, o fim, com muitas aspas, da União Soviética, os partidos comunistas não poderiam ter outro nome. E qualquer grupo que tivesse outro nome e que arrogasse para si o nome de comunista, o líder era morto. Tá? Isso aconteceu com Trotsky, por exemplo, e várias outras pessoas em outros países. Daí que você vai, por exemplo, Partido Verde, esse pessoal, são grupos socialistas que surgiram mesmo por inspiração marxista, mas não por subserviência a Moscou. E Moscou detinha o poder supremo dos partidos comunistas em todo o mundo. Para vocês terem uma ideia, a estrutura do Partido Comunista era mais ou menos uma estrutura de franquia, tá? Então os grupos, os partidos comunistas, ele era um só, igual a Disney. Então tem a Disney Paris, tem a Disney, que é a Disney World, que fica aqui em Orlando, tem a Disneyland, que fica na Califórnia. Então os partidos comunistas eram assim, eles funcionavam como filiais ou franquias de um único partido comunista, que era o Partido Comunista da União Soviética, tá? Que é o PC, lá o Partido Comunista da União Soviética, em Moscou. O PT, ele surge não como uma franquia do Partido Comunista da União Soviética, mas como uma franquia do Foro de São Paulo, que é um serviço concentrado de poder e inteligência, serviço de inteligência, poder, inclusive de força revolucionária armada, que controla os partidos comunistas da América Latina. Então você tinha ali o Partido Comunista de Cuba, você tinha o próprio partido do Hugo Chávez, que chegou tardiamente para o Foro de São Paulo, e o PT é quem criou o Foro de São Paulo. Então é muito sério o que eu tenho para dizer para vocês aqui. Não tem nada de engraçado. As informações que eu estou dando para vocês aqui, vocês não vão encontrar em jornais, analistas da grande mídia, porque todos eles têm completo desconhecimento do que eu estou tratando com vocês aqui agora. Então, uma vez que você entende que o PT não é um partido dos trabalhadores, mas na verdade o PT é a nova face do Partido Comunista que já existia no Brasil, com a autoridade do Lula, Dirceu e na época ainda Fidel Castro, e depois veio a falecer, o PT ele é só um rosto burocrático que mantém as aparências legais de um partido que quer disputar eleições, que respeita o resultado democrático, mas na verdade é o chefe do narcotráfico, é o chefe dos grupos revolucionários armados, como Farc, é o chefe de grupos revolucionários não armados, mas que estão preparados para ficar como grupos armados, como é o MTST, o MST e companhia. Então o PT é essa estrutura burocrática dentro da burocracia brasileira, que se utiliza da imagem burocrática para poder fingir ser um partido político e nunca ser pego como uma organização criminosa. O PT, então, o Partido dos Trabalhadores, é uma organização criminosa, é uma organização terrorista. Então ele tem o dever de financiar as outras organizações criminosas e as outras... aqui está dizendo que a mensagem não está mais available. Vocês estão conseguindo ouvir essa live? Ela já foi derrubada ou não? Porque esse assunto é muito sério. Avisem se a transmissão caiu, por favor. Eu não estou vendo o pessoal comentar se a transmissão ainda continua ou não. Tá vendo, beleza. Então vamos lá. Então o PT, ele não é uma quadrilha, como eu vi algumas pessoas comentando aqui. Não é quadrilha. Quadrilha
sei lá, Maluf, Temer. Esse pessoal é quem é ladrãozinho, né? Vai ali, tem um esquema de poder, roubo. O PT é uma organização criminosa, terrorista. Então, o PCC serve ao PT, o Comando Vermelho serve ao PT. O PT é só um nome, não se prendam ao nome Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, repito, é só uma fachada, uma organização de fachada, para poder esconder o serviço secreto cubano. O Dirceu até hoje pertence ao serviço secreto cubano. O Dirceu faz parte das fileiras burocráticas dos militares cubanos. Até hoje o Dirceu é membro do exército cubano. Então, o PT é só uma fachada. Abaixo dele é que estão todas as organizações criminosas. E o Bolsonaro acabou provando que é possível, por meio da internet, quebrar a hegemonia criada pelo PT. Que hegemonia é essa? Narcotráfico, Globo. Narcotráfico tocando terror nas cidades. Globo controlando a comunicação. As universidades na mão do próprio PT. E as instituições burocráticas também na mão do PT. Então estava tudo na mão do PT, até que Bolsonaro acaba quebrando essa hegemonia. Não a pessoa do Bolsonaro, tá? Bolsonaro mesmo reconhece isso. Ele foi reflexo de uma ansiedade popular. Então, o fenômeno Bolsonaro quebrou essa hegemonia do PT e hoje ela está mais do que ameaçada caso essa racha, né, esse quebra continuasse funcionando. Ou seja, se Lava Jato continuasse funcionando, se a mídia livre na internet continuasse livre, leve e solta, destruindo a audiência da grande mídia, seria um problema. Os cursos online, se eles continuassem funcionando normalmente, eles iriam quebrar as universidades brasileiras. Então tudo isso era ameaçador para o PT. Então o PT precisou usar de toda a sua força, por meio do judiciário, por meio do STF, destruir a Lava Jato, destruir as mídias livres na internet e destruir a possibilidade das pessoas aprenderem com cursos online que, com o tempo, poderia substituir as universidades, como foi o caso do professor Olavo de Carvalho por meio do COF, curso online de filosofia. Isso aqui é só um preâmbulo do que eu estou dizendo para vocês. É só um preâmbulo para que vocês entendam por que o PT precisa acelerar tudo, para poder virar a chave dessa vez. E o que significa virar a chave? O PT viu na oportunidade de servir de garoto de programa da China, viu nessa oportunidade a grande chance deles de virarem a chave e falar assim: o Brasil agora não pode mais ter conservador no judiciário, não pode mais ter conservador no legislativo, e nós não deixaremos os conservadores voltarem para o executivo. Qualquer outra coisa é possível e admissível para o PT, menos os conservadores. Pode ter liberal, pode ter social-democrata, como eles gostam de chamar, como é o caso do Alckmin. Pode tudo, menos os conservadores. E aí, o PT foi pro all-in. Essa briga com o Trump é a grande chance do PT poder virar a chave. Só que eu repito, não acho que o PT terá êxito. Não acho. Alguém falou: Alan, porque o exército está cego. O exército não está cego, está vendo com os dois olhos. Só que pro PT, o exército serve ao PT. O exército, ele é o exército do PT, ele é o exército da China. Não é que ele ficou cego, não é que eles não sabem o que está acontecendo. Ele foi dominado e cooptado pela esquerda. Tá bom? Então, não é que o exército está cego. Alan, quem está dirigindo? O Elon Musk. Mentira, isso aqui é um Tesla e dirige sozinho. Tá? Fiquem tranquilos com relação a isso. Então, uma vez que o PT ele entendeu que agora é a hora do tudo ou nada, cabe a nós avisar a todas as pessoas, todas, que o PT fará de tudo
de tudo para fazer com que o Brasil se torne uma Venezuela em poucos meses. Eu repito, poucos meses, não é anos. Em poucos meses o Lula quer virar a chave. Por exemplo, essa história de Lula sósia, que eu vi gente comentando aqui, uma pessoa, na verdade, isso é desinformação. Isso aí é furada. Isso é exatamente o que eles precisam. Eles jogam uma mentira, inventam uma mentira, as tias do Zap vão ficar compartilhando essa mentira, aí vem foto, análise de foto e de vídeo, que não sei o que, blá blá blá. Porque com isso eles conseguem regular a internet com mais rapidez. Falando, tá vendo? Olha aqui o que eles fazem, olha do que eles são capazes, etc. Esse tipo de mentira é tudo que eles querem. Então não caiam nessa, pelo amor de Deus, não caiam nessas mentiras e divulguem perfis que falem coisas sérias, muito sérias, como essa que eu tô falando aqui pra vocês agora, tá? Assistam ao Reels que eu coloquei, mostrando que o Trump irá atrás de Maduro e depois irá atrás do PCC, do Comando Vermelho, no Brasil, certamente. Tá? Eu não sei quanto tempo demorará para o Trump ir atrás do Comando Vermelho e do PCC no Brasil. Mas de Maduro é certo que ele vai. Como eu tô vendo, tem muita gente dizendo caiu, né? Eu vou tentar então fazer um vídeo curto sobre isso, porque pelo jeito aqui essa live não vai ficar contínua, porque eu vi o pessoal dizendo aqui que vai tá caindo a live. Tá bom? Eu vou salvar o vídeo, vamos ver se fica, mas eu não sei se vai ficar disponível para todo mundo. Tá bom? Eu tô vendo muita mensagem de que caiu aqui. Então depois eu gravo um vídeo curto. Pois é, pessoal, por essa ninguém imaginava, não é mesmo? O decano Gilmar Mendes é quem fica por trás, orquestrando, financiando e ditando as ordens para o ditador da toga Alexandre de Moraes. E é por isso, pessoal, que ele continua fazendo o que faz. Na verdade, Davi Alcolumbre, Hugo Mota, até mesmo Rodrigo Pacheco, que passou, o Arthur Lira e outros personagens mais da política ali em Brasília, eles só servem de massa de manobra, porque quem manda e desmanda hoje no Supremo é o Gilmar Mendes. Ele tem mais força do que todos os outros juntos, até porque ele está ali há mais tempo, é o mais antigo, é o mais velho, e é ele que sustenta tanto o governo quanto o Congresso e agora também o Judiciário. E aí, descoberto isso, pessoal, você pode esperar que daqui a pouco a Lei Magnitsky vai alcançar também Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes, que tem propriedades e tem negócios até na Europa, principalmente em Portugal. E agora, nessa semana, estreou lá na Europa um documentário sobre o ativismo, os abusos do ministro Alexandre de Moraes. E aí, a próxima etapa, o capítulo número 2, a versão número 2 desse documentário, vai tratar justamente do Gilmar Mendes, o jornalista português fez essa matéria e que vai estrear agora também nos Estados Unidos. Está dando o que falar esse documentário. Não tem jeito, pessoal. Não há mentira que dure por muito tempo. Uma hora a verdade chega. E não há mal que dure para sempre também. E agora nós acreditamos que realmente as coisas podem acontecer a favor do povo brasileiro. E esse plano aí que o Alan dos Santos falou sobre, né, o PT, a dominação do PT na América do Sul e principalmente no Brasil, o Lula, pessoal, já está no final da sua carreira, já vai fazer 80 anos agora, já está no final dos seus trabalhos, né, digamos assim, se é que eles trabalham. E agora ele vai dar tudo ou nada, pessoal, porque se você parar para pensar, ele não tem sucessor, não tem alguém que você possa falar para substituir o Lula. Então ele precisa se reeleger em 2026, porque senão acabou o PT no Brasil e acabou o Foro de São Paulo na América. Por isso é que eles vão dar o all-in, eles vão colocar todas as cartas na mesa nessas eleições de 2026. Para isso eles precisam extirpar a direita do poder. E é por isso que eles estão agora grudados, aliados com o BRICS e com a China, com a Índia e também com a África do Sul. É um grande complô, um grande trabalho que eles fazem para continuar a perpetuar no poder. Mas isso, se depender de nós, nós vamos continuar aqui mostrando a verdade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dá um like aqui embaixo, pessoal. Também se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, pessoal. O vídeo mais importante que você pode compartilhar, porque temos duas bombas aqui. Primeiro, aquele que está por trás de Alexandre de Moraes, que é o Gilmar Mendes, e depois esse plano aí do PT
para uma dominação da América Latina a partir do próximo ano. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e dá um like, pessoal. Tamo junto.